E se eu te dissesse que planetas não existem, na verdade são estrelas errantes? Estrelas errantes é basicamente a habitação de seres celestiais caídos, conhecidos também como anjos caídos. E quando eles vieram antes da queda, funcionava como grandes OVNIs. Pauta de hoje: e se uma letra que nunca existiu foi capaz de mudar toda a história? Muito antes da letra J existir, os planetas eram adorados como deuses. Entre esses deuses, o deus supremo entre eles era representado pelo maior planeta do céu. Na Babilônia, esse deus era conhecido como Marduk, na Grécia como Zeus e em Roma como Júpiter. Agora olha isso, não existia a letra J no hebraico, nem no grego, nem mesmo no latim. Ela só foi reconhecida como letra, diferenciando do I por ser um I alongado, por volta do século XVI. O idioma mais primitivo a qual o Messias se comunicava, seu nome é Yahushua, sem passar por nenhuma manipulação humana. Foi condenado principalmente por alertar as pessoas que elas estavam servindo a um sistema de anjos caídos e servindo a anjos caídos, e não literalmente ao Pai, o verdadeiro autor da vida, porque foi Yahushua quem veio revelar o Pai. E mais, ninguém nunca viu ou ouviu a voz do Pai, o verdadeiro autor da vida, além de Yahushua. Inicialmente, o plano era apagar a existência do Mashiach, para que ninguém soubesse da sua existência ou das verdades que ele veio nos trazer. Porque, para quem não sabe, quem governa esse mundo são as trevas. Mas a verdade nunca se apaga. Ela pode ser ocultada, mas ela sempre vem à tona. Como eles não puderam apagar a existência do Mashiach, eles apagaram o seu nome e fizeram outros nomes para que causasse dispersão e as pessoas não encontrassem a verdade com a facilidade. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Desse mundo de trevas. Então todas as letras que começavam com Y foram trocadas pelo I. Daniel 9, 18 a 19 diz: porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Muitos nomes no hebraico carregavam o nome de Yahweh. Quem é Yahweh? O autor da vida, o verdadeiro nome do nosso Pai, a qual Yahushua veio nos revelar. Como Yerushalayim, conhecida como Jerusalém, Yashurum, conhecida como Israel, Yeremiah, como Jeremias, Yeshaniahu, como Isaías, e Yahudins, que é o povo do Pai, que foram transformados em judeus. Então todos os nomes que começavam com Y foram transformados em letras Is. E depois, mais pra frente, foram transformados em J. Então, basicamente, o Y virou I, e o I virou J. Agora eu cheguei na parte que eu queria. No tempo de Yahushua, o Messias, quem governava era o Império Romano. E o Império Romano, assim como os outros impérios a qual eu citei lá no começo, eles eram adoradores de planetas. E eles não queriam deixar de cultuar a sua religião. Então eles resolveram transformar isso em uma única religião. Eles não poderiam apagar a existência do Mashiach. Então transformou ele no Deus Sol. E se você não sabe, sim, o Jesus, ele é basicamente o Mitra. E lembra que o maior planeta é associado ao maior dos deuses? A letra J foi colocada no nome de Júpiter, que antes era Júpiter. E a grande maioria de todos os nomes, seja de pessoas, seja de cidades, seja de povos da Bíblia, foram transformados na letra J, para que realmente houvesse a dispersão do povo. Porque quando o povo começar a acordar e questionar que tudo que é do Pai deveria estar no nome do Pai, não teria como questionar. Por quê? Porque Jesus, Javé, Jeová, Judeu, tudo carrega a letra J, então cria uma bolha a qual você não consegue enxergar além disso, a menos que você leia, estude muito, busque muito e peça muito ao Pai para clarear a sua mente. E quem são eles? O que eles ganham querendo enganar todo mundo, querendo esconder a verdade de todo mundo? Leia Isaías 14:12 comigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho d'alva, como foste lançado por terra? E você continua. Para quem não sabe, estrela da manhã é o próprio Samael, conhecido também como Lúcifer. Quando Samael caiu aqui, Satã, Lúcifer, tem uma porção de nomes, né? Ele se aliou com as trevas. E o intuito dele das trevas e de todos os outros caídos que estão aqui, como eles não terão perdão, né? Eles não têm alma, então não tem como eles serem perdoados, porque eles são incapazes de se arrepender. Eles não queriam que nenhum ser humano também fosse salvo. E eu estou falando de ser humano. Se você é um híbrido, eu não sei qual vai ser o seu destino. Mas aqui, os seres humanos, eles não querem que eles voltem a ter parte com o Pai, que eles voltem a desfrutar do reino da luz. Então, tudo que eles puderem fazer para afastar os seres humanos, os verdadeiros seres humanos da verdade, eles vão fazer. E é por isso que o nosso ar é contaminado, que o nosso campo magnético é contaminado, a nossa alimentação é contaminada, a nossa água é contaminada, para que a gente tenha a calcificação da nossa pineal e ficamos incapazes de conhecer a verdade, de querer ler um livro, sempre ali sedentos por dopamina artificial, como as redes sociais, né? E tudo isso é parte de um grande plano para nos afastar da verdade. E assim nos afastar também da salvação. Agora, se você quer sair desse engano, você precisa colocar na sua cabeça que o nosso idioma inteiro foi corrompido, as nossas palavras, a forma como nós chamamos o sagrado, o verdadeiro autor da vida. E se você está sendo levado a adorar uma estrela errante, um anjo caído, pode ter certeza que você não está adorando o Pai. Então comece a pensar, quem eu estou chamando? Se você tem dúvidas do nome do Pai, do verdadeiro nome do Filho, chama de meu Salvador, porque é aquele que te salva da dor. Chama ele de seu mestre, seu Messias. Chama o Pai de Pai.
Mas não usa essas letras, esses vocabulários corrompidos, porque pode ter certeza, eles estão te levando a adorar as trevas. E o Pai, ele não tem parte com trevas. É complexo, é difícil de lidar com isso, mas sim, o mundo jaz do maligno. E se você quer sair desse engano, só depende de você caminhar com as suas próprias pernas, porque ninguém vai segurar na sua mãozinha para te mostrar aonde você tem que ir. Começa a ler, não se limita somente à Bíblia do Cânon. Leia também os apócrifos, porque foram eles que disseram que os apócrifos não eram inspirados por Deus. Mas quem é Deus? Lembrando que qualquer deidade pode carregar Deus no nome, como Deus Aísis, Deus Ra, Deus El. Existe uma porção de Deus. Eu não consigo chamar o verdadeiro autor da vida com um nome genérico que qualquer outra força das trevas carrega também. Fica aqui um posicionamento, um vídeo esclarecendo o meu ponto de vista sobre a minha leitura, e se você gostou, eu te convido a me seguir.